que a gente já pode dar início. Todos são bem-vindos aí. À medida que o pessoal for chegando, então, o Guerra vai habilitando, né, Guerra? E a gente vai dar início à nossa aula dessa manhã, da sala de novos membros. Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou dar início a essa nossa aula fazendo uma oração. Convido também a você a orar, pedindo que Deus nos abençoe durante esse momento que a gente vai ter junto aqui, meditando na palavra do nosso Deus, aprendendo. Vamos falar com o nosso Deus, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo culto, ó Deus, que nós pudemos ter participados nesse formato online, nessa manhã, tua palavra que foi pregada ali, e te louvamos também, ó Deus, por esse momento agora que nós temos de continuarmos estudando, ó Deus, aprendendo da tua palavra. O Senhor vem estar falando com cada um de nós, ó Deus, com cada um, ó Deus, que terá, ó Deus, acesso a esse conteúdo, que o Senhor abençoe, ó Deus, que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Nós oramos, agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estudar nessa manhã esse capítulo 11 do livro Os Primeiros Passos do Discípulo, o credo apostólico, a regeneração e a conversão. Então, na aula passada, a gente pensou um pouco a respeito, foi apresentado, né, a questão da obra de Jesus, a obra redentiva de Jesus, e aí nos surge agora nesse capítulo 11, se você tiver aí com o seu livro, você pode estar acompanhando aí na página 48. Então, uma vez que Jesus Cristo completou a nossa redenção, como somos salvos? Então, na aula passada, a gente viu, o presbítero Gilmar trouxe para a gente, né, que Jesus, unicamente em Cristo a nossa salvação, ele é o caminho, então essa obra é completa em Cristo. E agora aqui nesse capítulo, no 11º capítulo, né, uma vez que Jesus então completou essa redenção, a nossa redenção, como então nós somos salvos? E então nós podemos pensar e olhar então para a obra do Espírito Santo. Então, se nós pensamos que em Cristo essa obra da redenção é completa, o que é necessário para que nós hoje sejamos abençoados com aquela obra realizada há mais de 2000 anos? Como que, então, essa obra de Jesus, né, ela é aplicada na vida do cristão? E até um comentário, né, do pastor Misael na aula passada, se você perdeu, ela se encontra aí disponibilizada no site da nossa igreja e também no canal da igreja no YouTube. Vale a pena você acompanhar a 10ª aula ali. O pastor Misael até fala a respeito dessa obra de Jesus, do aspecto que ela é uma obra, então, atemporal, né, no tempo eterno. E então, nós olhando para a forma como ela é aplicada na vida do cristão, nós podemos fazer isso olhando para o credo apostólico. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, essa parte, quando nós confessamos e dizemos aí nesse credo, no credo apostólico, que é essa confissão da fé cristã, e nós professamos que nós cremos no Espírito Santo, nós então podemos olhar para essa obra do Espírito Santo, que é a aplicação dessa verdade da salvação em Cristo em nossa vida.
nós temos uma figura que está ali no livro também, ali na página 48, né, de como se dá essa dinâmica. E aí eu queria deixar aberto para qualquer um de vocês aí que quiserem fazer algum comentário, levantar alguma pergunta. Se por acaso eu não conseguir aí trazer a resposta agora, a gente, né, deixa aqui anotado, tenta responder. É muito importante que a gente tenha muita segurança nessa verdade, nisso que a gente está apresentando aqui, né, a respeito da salvação e dessa aplicação, né, da salvação, a regeneração e a conversão. É importante que a gente tenha muita segurança de como isso se dá e como isso é apresentado na palavra do nosso Deus. Então, eu fico aí à disposição. Se você quiser fazer a pergunta, então, você pode interromper a aula em qualquer momento aí e perguntar. E assim, se eu, por acaso, não conseguir responder, a gente vai procurar trazer isso na próxima aula ou na forma aí de nós colocarmos lá no grupo também, no grupo de novos membros, no nosso grupo do WhatsApp. Então, aqui nós temos essa figura. Essa figura, eu acredito que ajuda, né, a gente ter essa ideia. O Pai envia o Filho para padecer, morrer, ressuscitar e ser exaltado, e ambos enviam o Espírito Santo para aplicar a salvação no coração dos que são salvos. Só mudar aqui um pouquinho. Próximo slide, então, a gente vai passar para esse próximo ponto. Diante dessa verdade, então, do Evangelho, de Jesus ser o caminho, e em Cristo há essa redenção, nós precisamos responder ao Evangelho. Aqui nós temos, então, essa figura também, que está lá no nosso livro, na página 48. Os salvos passam por a experiência denominada de conversão. E a conversão é a nossa resposta ao Evangelho. Então, diante da verdade, há necessidade de haver essa resposta. Assim como nós temos lá o texto de Ezequiel, capítulo 18, verso 30, que diz assim: portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Então, existe essa necessidade de resposta, que é a conversão. Esta resposta, né, a conversão, essa resposta diante o Evangelho, ela apresenta, envolve essas características: ouvir, arrepender-se e crer, né? Ela envolve ouvir as declarações da Bíblia sobre a salvação, ela envolve arrepender-se, né? Abandonar a autossuficiência e voltar-se para Deus, recebê-lo, e envolve também o crer em Cristo. Isso é o que equivale, então, a invocar a Deus de todo o coração, reconhecendo como autoridade máxima, como Senhor, Redentor, Salvador e único suficiente. Então, nós temos aí essas características e alguns textos bíblicos. Esses textos nós temos lá no livro, né? Se você tiver com o teu livro aí na página 48, nós temos esses textos ali. Eu vou estar mencionando, ou você também pode estar abrindo aí a Bíblia, né? Então, nós temos ouvir lá em Hebreus, no capítulo 3, verso 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz,
não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Então, hoje, se ouvirdes a sua voz. Até a gente teve aí, alguns domingos atrás, uma exposição do pastor Misael a respeito desse texto, e aí ele fala dessa urgência, né, o hoje, de ouvir a voz do nosso Deus. Então, a característica dessa conversão, ela apresenta a característica do ouvir. Nós temos também o Salmo 119, o verso 59. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Então, eu considero e volto os meus passos. Nós temos lá no Salmo 119. E como eu disse, né, como nós temos aí nesse slide, nós temos também a questão do arrependimento, o arrepender-se. E lá na palavra do nosso Deus, o apóstolo Pedro, lá em Atos, no capítulo 2, vai dizer: respondeu-lhes Pedro, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E o processo também envolve o crer. Então, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos também na palavra do nosso Deus, Romanos 10, de 8 a 11, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Mais um texto aí, Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Outro texto, eu vou já passar aqui em Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, essa postura de crer em Deus. Diante a todos esses textos, né, que nós vimos aí, fica claro, né, que o homem deve responder a Deus. Mas aí surge uma questão, um dilema, né? O problema é que por causa da queda, ele não consegue fazer isso. E aí nós temos alguns textos da palavra de Deus que refletem essa verdade, né, desse dilema, o problema, então, que surge com relação com a questão da queda, a impossibilidade do homem responder a essa verdade. Então, nós temos lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, que diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, naturalmente, a verdade, né, essa verdade da salvação, ao homem natural lhe é como loucura. E ao homem natural, naturalmente, ele não pode entender a essa verdade. Próximo texto aí, 2 Coríntios, capítulo 4, verso de 3 a 4, que diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E um outro texto também que fala dessa verdade,
dessa consequência da queda. Está lá em Romanos 3, de 10 a 12. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, essa é a verdade da consequência da queda. Como, então, o homem natural, que é cego, né, obtuso, confuso, pode compreender o Evangelho? Como, então, é que um coração rebelde, escravo do pecado, pode, então, se arrepender? Como que esse homem, que é dado à idolatria e morto em seus delitos, em seus pecados, então, pode crer? Né? Como que isso se dá? Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos aí claramente essa consequência da queda, essa depravação do homem que o acomete de forma total. E como que então isso pode ser transformado? Então nós vamos aí para o próximo ponto aí, né, do capítulo 11. Nós precisamos ser regenerados pelo Espírito Santo. Tá ok até aqui? Se alguém, como eu disse, quiser aí interromper, comentar ou até perguntar, né, à medida que estiver dentro da nossa possibilidade, a gente tenta aí sanar. Senão a gente vai seguindo. Então, como nós vimos, nós precisamos então da regeneração. E é Deus mesmo quem nos regenera e converte, tá? E aí eu vou passar uma canção, a letra dela em uma música. Tem que fechar a minha câmera. E eu vou pedir que a gente se atente aí a essa letra. Não sei se todos conhecem essa música. Eu vou deixar ela tocar aí uma parte dela, né? Essa parte aí que a gente tem no slide. E eu peço que você ouça aí atentamente essa música. Estou aqui, meu Senhor, bem sincero serei, pois não posso me esconder de ti, nem mentir pra mim mesmo. Às vezes olho pra trás e percebo por onde caminhei. A lembrança me traz a razão, lucidez de tudo que encontrei. E mesmo tendo explicação, teu amor me leva a prosseguir. Pois tudo que eu vi não é tudo que eu preciso aprender. Dá-me um coração
que ainda tem fome de ti. De ti. Estou aqui, meu Senhor, bem sincero serei, pois não posso me esconder de ti, nem mentir pra mim mesmo. Eu preciso andar, também me surpreender outra vez. A lembrança refaz as respostas que levam a acomodar. Mesmo tendo explicação, teu amor me leva a prosseguir, pois tudo que eu vi não é tudo que eu preciso aprender. Não, não. Não sei se você gosta do estilo da música, mas é uma letra que fala bem dessa realidade, da necessidade que nós precisamos do Espírito Santo, mostrando para nós, né, aquilo que até agora nós não conseguimos ver, né, ensinando aquilo que a gente não podíamos aprender, não podíamos saber, né, como o nosso Deus, ele opera com graça na nossa vida. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, comentar. Senão nós vamos seguindo aqui. Ô, Robson, Sim, tem um texto de Pedro aqui, 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Versículo 20 e 21. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Você vê que o texto, ele está nos dando a ideia que antes da fundação do mundo, Jesus já estava preparado para a nossa redenção. E através dele é que temos a fé, né? A Bíblia chega a dizer que a fé é um dom de Deus e não vem de vós. Ou seja, não vem de nós. Então, a conversão e a redenção é totalmente obra divina de Deus, né? exatamente. Não é uma obra do ser humano, porque a Bíblia revela que, através de nós não conseguimos voltar a ele sem ser pela obra do Espírito Santo. Então, vemos que isso também é uma obra sobrenatural da parte de Deus, né? A gente vai até falar desse texto, é o Robson, né, meu xará, que comentou aí? Quem que falou agora? Falou. Foi o Robson, né? Isso.
Então, Robson, é isso mesmo. Até esse texto a gente vai mencionar ele um pouquinho mais à frente aí. Mas é isso mesmo que você falou. Então, o Espírito Santo ilumina a nossa mente. Então, assim, a gente compreende essa mensagem. Deus, ele amolece o nosso coração e assim a gente se arrepende. Então, a própria fé que colocamos em Cristo é um presente que nós recebemos dele, como nós temos aí nessa figura representada. Então, nós temos aí alguns textos que eu vou estar lendo, né, o de Jeremias 31:18, né, bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me, e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Então, nós vemos aí aquilo que a gente tinha falado, dessas características da conversão, né? O ouvir, o arrepender e o crer, nesse texto do profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento. Nós temos o apóstolo Paulo falando disso também, em 2 Coríntios 4:6, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Em Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estava sentado à destra do trono de Deus. Então, nós temos essa verdade dessa obra de conversão sendo algo divino, da obra divina, né? Então, o Espírito nos regenera pela palavra. A salvação, né, é trazida pelo Espírito Santo, que nos faz participantes, então, dessa herança em Cristo, cumprindo, assim, a promessa, garantindo o desfrute dessa redenção, como nós temos aí também lá no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel, dar-vos-ei o coração novo e porei dentro de vós o espírito novo. Então, essa obra que é uma aplicação feita pelo Espírito Santo, né? Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. E no Evangelho de João, nós temos aí a palavra de Jesus, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa obra aí sendo apresentada, exposta na palavra do nosso Deus, como sendo essa obra do Espírito Santo. Nós temos aqui esse Catecismo de Heidelberg e essa verdade sendo trazida aí. Eu vou pedir, Wellington, você pode ler para a gente esse slide aí? O que você crê sobre o Espírito Santo? Primeiro, creio que ele é verdadeiro e eterno Deus, com o Pai e o Filho. Segundo, que ele foi dado também a mim, por uma verdadeira fé. Ele me torna participante de Cristo e tudo que sou. Ele me fortalece e fica comigo para sempre. Então, essa verdade que nós vemos lá no Credo Apostólico, né? Crer no Espírito Santo. E aí, a respeito do Espírito Santo, nós, como vimos na palavra do nosso Deus, e aqui nós vemos essa síntese, né, no Catecismo de Heidelberg, que crendo então no Espírito Santo como esse
fazendo essa aplicação da palavra da verdade, da salvação de Deus, né, que é em Cristo e aplicada em nós pela obra do Espírito Santo. Então, pelo Espírito Santo, nascemos de novo, ou seja, recebemos a nova vida, novo nascimento, que a Bíblia também chama de regeneração, né, que é essa aplicação, como eu disse, da palavra no nosso coração, que nos capacita aí a gente a nos arrepender, né, e ter a fé. Então, nós temos alguns textos aí também. Então, como nós temos uma nova vida aí, o Evangelho de João, respondeu-lhe Jesus, em verdade, te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aqui naquele diálogo que nós temos lá de Jesus com Nicodemos, nós temos aí em Efésios 2, 4 a 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então nós temos aí como que nós que estávamos mortos recebemos vida, uma nova vida, como essa obra do Espírito Santo age. Então esse novo nascimento nós temos aí, o texto até que foi mencionado aí pelo Robson, 1 Pedro, capítulo 1, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E lá Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então nós vemos essa forma de ser apresentado como a ação do Espírito Santo da parte de Deus, né? Novo nascimento ou regeneração, como essa forma da ação gerando pela palavra essa conversão, arrependimento e fé. Então, até aqui está bem claro, né? Como é algo assim sublime da gente pensar, a gente pensar como a obra do nosso Deus, ela se dá no tempo eterno em Cristo e como ela é aplicada na vida do crente através dessa ação de graça, na ação do Espírito Santo. Eu queria fazer uma pergunta. Pode falar, minha irmã. A respeito de anjo da guarda, como que se entende na igreja? Antes, eu não entendi. Repete, por favor. A respeito de anjo da guarda, como que a igreja explica o que é o anjo da guarda? Assim, nós cremos que Deus, ele é soberano, ele é o criador de tudo, de todos,
Nós cremos que os anjos são mensageiros e são servos do nosso Deus, mas não temos esse entendimento assim de um anjo específico de guarda, né? Eu não sei assim te falar agora. Eu não tenho assim, da onde que surge essa ideia assim desse anjo específico, como às vezes de repente é o entendimento que algumas vezes eu já ouvi, né? Essa ideia de um anjo como sendo esse anjo específico, né? É isso mesmo que é a pergunta? Foi a Lúcia, Isso né? mesmo, isso mesmo. É que eu tinha essa dúvida. Obrigada, viu? Tá, assim, eu não sei se eu consegui, é porque assim, como ele não é aqui está dentro do enquadro, mas a ideia é essa, né? Deus, ele é soberano sobre tudo e todos. Nós temos que os seus anjos são enviados, mas não como dessa forma que muitas vezes há essa ideia assim de um anjo específico. Então, eu Ah, não tenho, assim, nós não temos essa base bíblica para ter esse entendimento, tá? tá bom, obrigada. Bom, então voltando, pensando então com relação à ação do Espírito Santo que age em nossa vida, nos trazendo então a conversão e a aplicação da palavra nos nossos corações, nós passamos aí para o próximo ponto. Somos salvos unicamente pela graça mediante a fé. Então, tudo que foi dito até aqui confirma uma verdade fundamental. Então, isso é muito importante da gente ter muito claro na nossa caminhada, né? Essa verdade fundamental que nós somos salvos unicamente pela graça, mediante a fé. Até o Robson aí participou com o texto aí, né, trazido ali, que Deus, na eternidade, ele provê a sua ação salvadora. Ele, na pessoa ali de Cristo, então, nós temos essa verdade que no tempo eterno, então, há essa ação de Deus para a salvação. E é muito importante que a gente tenha muito claro que a nossa salvação é uma ação fundamentalmente, né, que nós somos salvos unicamente em, em Deus, como algo provindo da graça de Deus. Que até as boas obras, né, que realizamos foram preparadas por Deus. Deus opera em nós de tal modo que somente Ele é glorificado na salvação. Então, a salvação, partindo dele, ele é quem é exaltado, né? Graças e glória pela ação da salvação. E como base disso, nós temos aí alguns textos. Não sei se alguém pode me ajudar aí, com a leitura desse texto de Isaías 45:15. E aí eu vou pedir para alguém ler, então, Efésios, o capítulo 2, versos de 8 a 20. Até vou pedir aqui para o Robson ler esse texto de Efésios 2. E aí, quem puder... Pode ler? Primeiro o texto de Isaías. Alguém achou aí o texto de Isaías 45? Alguém tá? 45 e 15, né? Isso. Por favor, Wélio. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Então nós temos aqui como está em Deus, Deus o Salvador, né?
Pode ler o próximo texto aí, Efésios, ô Robson, por favor. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nós vemos que o único que é exaltado pela obra da salvação é o próprio Deus. É uma ação que vem dele, né? Pela graça sois salvos. Isso não vem, né, de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Tranquilo até aqui, irmãos? Nós temos aqui esse comentário a respeito dessa verdade. Eu pedi para alguém ler. Ô, Luciano, você pode ler para a gente? Você tá... Deixa eu ver se o Luciano está aí. Leio sim. É o texto em... O texto isso, que tá... do slide. Tá. Sem aceitar inteiramente a convicção de que a salvação, pela graça e a Trindade são verdadeiras, é difícil imaginar alguém experimentando o crescimento espiritual autêntico de um cristão. Então, nós temos aí essa afirmação que assim, sem como nós vemos o credo apostólico, né? Nós cremos lá e mencionamos nesse credo, que é a matéria do nosso estudo, que nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, cremos em Cristo Jesus e cremos no Espírito Santo. Então, sem essa verdade, sem essa fé em Deus, um Deus trino, é difícil imaginar alguém experimentando dessa verdade, né? Como a palavra de Deus nos apresenta que essa obra é aplicada através do Espírito Santo, ela é realizada em Cristo, no tempo eterno, né? Historicamente, ali há 2000 anos, mas como nós cremos, sendo essa ação que transcende, né, o tempo, porque ela parte de Deus, que é atemporal. Então, e nós vemos a palavra de Deus dizendo, né, que essa obra é aplicada através da ação do Espírito Santo, sem aceitar inteiramente e de forma assim convicta, né, nessa salvação, sendo pela graça, né, realizada na Trindade, por Deus, Deus trino, é difícil a gente pensar assim nesse crescimento, num crescimento, um desfrute de Deus de forma verdadeira, num crescimento autêntico. Tem uma outra música que eu queria estar passando aqui. Só peço um pouquinho a paciência dos irmãos aí para compartilhar. Vou desativar minha câmera aqui. Essa música já é mais conhecida. Algumas vezes a gente canta ela até na nossa igreja.
graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Teu sangue tenho acesso, a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Essa música já é mais conhecida de todos, talvez você já tenha ouvido, e aí fica essa ressalva, né? A gente ouve e a gente louva o nosso Deus, e aí é muito importante nós atentarmos, né, para aquilo que a gente está declarando a Deus, aquilo que a gente está cantando, se isso realmente tem uma base bíblica. E quando nós olhamos para a letra dessa música aqui, a gente vê que a nossa adoração e a nossa gratidão, ela é direcionada única e exclusivamente ao nosso Deus, com referente à nossa salvação. É Ele que nos guarda, é Ele que nos liberta, Ele que sustenta a nossa vida. Então, é isso que nós cremos, é isso que a Bíblia nos ensina, né? E aí nós temos aí, né, no refrão, favor imerecido do céu, ou seja, essa seria a apresentação do que é essa graça, né, que é esse favor imerecido que nós desfrutamos pela obra de Cristo Jesus, né, e que é aplicado em nós pela ação do Espírito Santo. Então, o próximo ponto é a obra do Espírito Santo e o mistério da eleição. E aqui a gente chega num ponto, né, que a gente olha para tudo isso, né, e aí essas verdades nos coloca diante de uma questão. Primeiro, as pessoas sem Deus não conseguem arrepender-se e crer. Né? Quando nós vemos isso, essa verdade que a Bíblia nos apresenta, né, isso é um primeiro aspecto. Nós vemos também que Deus é todo-poderoso, ou seja, nenhuma teimosia ou obstáculo humano ou satânico impede o cumprimento do propósito de Deus. Isso significa que se Deus ele quer salvar alguém, ele vai salvar, ele vai fazer. Tudo bem até aqui? E aí, então, né, surge essa pergunta: por que algumas pessoas são salvas e outras não? E aí a gente volta, né, os nossos olhos para a palavra e como ela apresenta essa verdade, e ela responde falando do mistério da eleição, né, da predestinação ou predestinação. E aqui nós temos um autor, pedir para alguém ler aí para mim. Deixa eu ver aqui, peraí.
A Maria Rita, Oi, eu vou ler. você pode ler, Maria Rita? Posso? É esse da tela, né? É isso, por favor. Eleição é o ato divino antes da criação, no qual ele escolhe algumas pessoas para serem salvas, não como base em qualquer mérito previsto nelas, mas somente por causa do seu beneplácito soberano. Então, nós temos aí essa apresentação, que é a eleição, né? Ela é um ato divino. E a gente pensa nessa obra de Deus não para que a gente possa nos vangloriar, mas sim para que a gente possa exaltar com gratidão a Deus. Porque isso é um ato da vontade exclusiva de Deus, da qual ele resolve, na sua soberana vontade, salvar alguns, né, sem que houvesse aí em conta um mérito de qualquer uma delas. Pode falar, Luciano. Eu acho que a palavra-chave em toda a sua explicação, você já acabou dizendo ela, na eleição, no texto de Efésios, aqui, nessa explicação do Arne Gruden, mas você acabou explicando ela e talvez, eu não sei se todos tenham percebido, é a palavra beneplácito. É uma palavra não muito conhecida, talvez, dentro do escopo da teologia, mas ela é imprescindível, ela é muito importante para o entendimento da eleição. O beneplácito, conforme você mesmo disse, é simplesmente a vontade de Deus. Então, a eleição ela é baseada simplesmente na vontade soberana de Deus. Mais nada, né? Apenas isso. Beneplácito soberano, a vontade soberana de Deus. Só isso que eu queria ressaltar da palavra beneplácito aqui. Joia. Inclusive está lá em Efésios, né? O termo beneplácito, né? Exatamente, a gente vai... Às vezes as pessoas nós todos não observamos ali no texto de Efésios o que significa beneplácito da vontade de Deus, beneplácito soberano, e simplesmente significa que a eleição foi baseada simplesmente e somente na vontade soberana de Deus. Apenas isso. Eu até tinha anotado aí, aqui na minha cola, aqui, lá o que diz lá no dicionário Aurélio, né, que o beneplácito significa o consentimento, né, ou aprovação, essa vontade mesmo soberana de Deus. Vontade exclusiva de Deus, né? Então é importante a gente ter essa noção, né, essa ideia, esse conhecimento para a nossa leitura. Obrigado aí, Luciano. Eu que agradeço. Então, nós vemos que na Bíblia, né, esses que são alcançados, todos aqueles que são alcançados pelo Evangelho, por essa verdade, são chamados de eleito. Então, nós vamos ter alguns textos aí. Eu vou estar lendo aí para a gente poder caminhar mais rapidamente. Romanos 8, 29, né? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, 33, quem intentará acusação contra os eleitos, né, os eleitos de Deus? Romanos 9, 14, que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me prover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me prover ter compaixão. E aqui o texto lá de Efésios, que bem lembrou o nosso irmão Luciano aí, Efésios 1,16, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia.
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Palavra bonita aí, de novo, né? A vontade soberana de Deus. Então, nós precisamos, é muito importante, né, que nós tenhamos isso muito claro no nosso coração, na nossa mente, né, essa verdade. Aqui nós temos no Cânon de Dort, né, nessa reunião dos crentes, quando eles se juntaram ali para fazer uma defesa dessa verdade, da ação soberana de Deus com relação à salvação do ser humano. Wellington, vou pedir para você ler. Não, vou pedir para outro. Você já leu? Vou pedir aqui, deixa eu ver aqui. Eu pedi aí para o pessoal mais dos mais jovens aí. Ô, Léo, você consegue ler aí? Isso que está na tela? Isso. Sim. Esta eleição é imutável propósito de Deus, pela qual ele, antes da fundação do mundo, escolheu um número grande e definido de pessoas para a salvação, por graça pura. Estas são escolhidas de acordo com o soberano bom propósito de sua vontade. Dentre todo o gênero humano, decaído por sua própria culpa de sua integridade original para o pecado e a perdição. Os eleitos não são melhores ou mais dignos que os outros, não, mas envolvidos na mesma miséria. São escolhidos, porém, em Cristo, a quem Deus constituiu desde a eternidade, mediador e cabeça de todos os eleitos e fundamento da salvação. Obrigado, Léo. Eu vi aqui que a gente tem bastante aqui no chat. Aqui. Agora que eu fui ver aqui, até eu vou tentar aqui, a gente vai ainda trabalhar esse tema, a questão da soberana ação de Deus, nesse livro mesmo, né, nesse estudo, nessa classe. Né, eu já adianto aí que vale a pena você continuar participando desse estudo. Aí a gente tem a Jéssica, ela falando, né, Deus elege uns e predestina, outros para o inferno. Isso não é tão claro para mim. A Lúcia concorda, né, que não ficou claro. Então, quando nós olhamos, o que nós precisamos ver e entender é que essa ação da graça de Deus é uma ação de misericórdia para a nossa vida. A consequência do pecado é o inferno. E todos nós vimos lá no início, né, do estudo, e também nós vimos isso quando nós estudamos ali os mandamentos, que nós não somos capazes de cumprir a vontade de Deus. Nós não somos capazes de agir sem que haja na nossa vida o pecado. Né? Então, a consequência seria o inferno. A consequência para nós seria a condenação. E quando nós vimos na aula passada, né, ali até, novamente, eu lembro do comentário do pastor Misael, ele falando, né, da salvação, e quando Cristo ali, ele recebe todas aquelas marcas, né, na crucificação, todo aquele sofrimento. Então, nós temos ali a imagem do sofrimento físico, mas nós não temos a imagem do sofrimento que que Jesus ali, ele carrega nele, na crucificação, que é o sofrimento de toda a nossa condenação, da consequência de todos os nossos pecados. Quando nós olhamos ali para o sacrifício de Jesus na cruz, não é só a dor física,
mas a dor de carregar nele mesmo toda a condenação daqueles que, por graça, por misericórdia, ele escolhe, ele elege. Eu não sei se eu estou conseguindo aqui, como eu disse, a gente vai se reportar a esse tema da eleição, da salvação em Deus, pela graça de Deus. Deixa eu ver aqui se alguém compartilhou mais alguma coisa. Ajudou? Quem mesmo havia perguntado aqui? Não. A Jéssica tinha feito a pergunta, né? Ô, Jéssica, se você se ajudou aí, se você quiser responder aqui, falar no chat ou falar aí, abrir seu áudio. Lúcia. Eu vou dar uma parte aqui, mesmo não sendo da sala, vamos dizer assim, né? Estou aqui mais hoje como anfitrião, mas eu penso que realmente esse assunto é um assunto, vamos dizer assim, que necessita ser um pouco mais detalhado, e como você colocou, ele vai ser detalhado. É difícil você responder isso em 2 minutos. É muito difícil responder uma pergunta dessa em 2 minutos. Então, obviamente que a gente tem que detalhar um pouco mais, e eu acredito, eu não conheço todo o escopo de todas as aulas, mas eu acredito que isso, com certeza, dentro dessa sala, será tratado em níveis mais detalhados, mais claros, para que isso não haja nenhuma dúvida, entendeu? Fica só esse meu comentário, vamos dizer assim. Obrigado, Guerra. É isso mesmo. Realmente esse assunto é um assunto assim, de fundamental, como nós lemos um dos slides anteriores aí, é um assunto fundamental, porque aqui a gente vê assim, essa ação partindo única e exclusivamente da graça de Deus. Como eu disse, não para que se coloque no nosso coração uma postura de soberba, mas para que a gente tenha realmente essa disposição de gratidão em Deus, saber que é única e exclusivamente partindo da graça e da ação da misericórdia de Deus a nossa salvação, ela sendo aplicada, né, pelo Espírito Santo. E nós precisamos da ação do Espírito Santo para que isso seja realmente algo que a gente desfrute na nossa vida, né, reconhecendo que, né, parte dele, da soberania dele. Como está aqui no slide, no encontro 13 haverá mais algo assim, né, dando continuidade, falando a respeito da ação da graça e da misericórdia de Deus. E quando nós caminharmos lá para nossa, vocês no caso aí, forem ali fazer ali a pública confissão de fé, o que vai ser ali mencionado e perguntado a todos vocês como uma questão a ser respondida, né? Se vocês creem no Espírito Santo, santificador da nossa alma, doador de vida, se vocês confessam firmemente que não há outro meio de se alcançar o perdão senão a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo, que Jesus dá todo o que lhe pede, né, o Espírito Santo. Deixa eu formular de novo a pergunta aqui, que eu li errado. Se não a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e obra do Espírito Santo que Jesus dá a tudo o que lhe pede. Então, essas são as questões que vão ser ali tratadas e trazidas. Eu vi que teve mais aqui no bate-papo. A Jéssica agradece, a Lúcia também. Robson. Pois não, por favor. A respeito da dúvida da irmã Jéssica e irmã Lúcia, né? Acho que é isso. Tem aquele livro do pastor Misael, até citado aqui na página, no rodapé da página 51. É a doutrina da salvação, eleição e redenção.
A gente tem lido ele aqui em família, né? Ele é muito bom, ele é muito bem explicado, tem muita referência bíblica a respeito desse assunto aí. Ajuda muito. Sim, é verdade. Eu não consegui ver aqui. Muito jóia. Mas é isso, irmãos. Espero, assim, que pela graça e pela misericórdia de Deus, eu tenha ajudado os irmãos aí com relação a essa ação da soberania de Deus, da salvação da parte de Deus em Cristo Jesus e dessa aplicação sendo essa obra do Espírito Santo. E assim a gente vai encerrar com oração e depois da oração a gente vai então tirar aquela foto lá para ser aí arquivada aí no nosso histórico aí do nosso grupo. Eu vou pedir para o Guerra orar. Ô Guerra, faz essa oração para a gente. Pai de amor, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo nome. Nós rendemos graças ao Senhor por esse dia, nós agradecemos ao Senhor que a tua palavra nos ensina que as tuas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã. E também, ó Pai, te agradecemos por esta sala, te agradecemos, ó Deus, pela nossa igreja, por incentivar a existência dessa sala, por todas essas aplicações, para que possamos, ó Pai, tirar todas essas dúvidas, ensinar aqui, ó Pai, a doutrina da tua igreja, trazer aqui, ó Deus, tantas situações que muitas vezes temos dúvidas em nós, ó Pai. Assim que o Senhor esteja abençoando a vida de cada professor que aqui está, que tem participado, que tem se empenhado em estudar. O Senhor esteja abençoando, ó Pai, a vida dos meus irmãos que estão aqui aprendendo, estão relembrando, ó Pai. O Senhor esteja agindo nos nossos corações, para que possamos cada vez mais e mais nos colocarmos aqui para aprendermos, que possamos realmente fazer as perguntas, que possamos, ó Pai, realmente esclarecer as nossas dúvidas, para que tudo isso seja feito, Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Nos dê um dia abençoado na tua presença, ó Pai. Ser com a nossa igreja em todo esse momento, em todas essas mudanças de cultos, de horário, que o Senhor esteja agindo, ó Pai, no nosso país, agindo, ó Deus, sempre segundo a tua vontade, ó Pai. Fica conosco, nos prepara para o culto da noite, é o que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eles puderem abrir as câmeras. Eu Guerra, não vou fechar a minha, porque se eu fechar a minha, aí eu fico assim, entendeu? Aí o Guerra fica que nem o pastor Misael ali, ó. Então, melhor deixar minha câmera aberta. Apareceu. Eu estou de integrante novo na família aqui. Depois a gente mostra. Calma, já vou tirar comida. Eu vou tirar o print aqui, Robin. Só. Vai lá. Minha filha tem vergonha de aparecer na câmera. Agora ela apareceu. Sorriso, gente. Pode sorrir, viu? Pronto, já tirei aqui. Eu vou postar lá no grupo. Deus abençoe a todos, viu? Gente, obrigado. Dia. Deus abençoe. Um bom dia aí. Que todos possam aí desfrutar aí, logo mais também, da participação no culto. Deus abençoe a todos aí. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigada. Pode sair? Sair. Quem quiser sair, fique à vontade. Sempre tem uns que não desistem e que ficam aqui, entendeu? Até o final. Aproveita o tempo, né, para... Beleza. Eu vou encerrar aqui, tá, Romero? A gente fala depois. Valeu, Guerra. Abraço. Abraço.